No dia em que enterrei minha filha, enterrei-a sozinha. Sem pais, sem irmã, apenas eu, meu marido e um caixão tão pequeno que cabia nos meus braços. As palavras da minha madrasta, ditas 3 dias antes, ainda ecoavam na minha cabeça como uma maldição. Talvez seja um sinal de que você não deveria ser mãe. Minha irmã riu mesmo, pelo viva voz. Meu pai não disse nada. 8 segundos de silêncio. Depois, ele desligou e nunca mais ligou. 730 dias depois, minha madrasta me ligou às 2 da manhã, soluçando por causa do próprio aborto espontâneo, implorando pela ajuda da psicóloga especializada em luto de quem ela um dia zombou. Deixei-a chorar. Então, repeti exatamente as palavras dela, devagar, com calma, antes de desligar. Meu nome é Neva Thompson, tenho 32 anos, e esta é a história de como aprendi que, às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesmo é parar de ser gentil com pessoas que nunca mereceram. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Para entender o que aconteceu naquele dia de ação de graças, você precisa entender a minha família, ou melhor, a família da qual fui apagado. Minha mãe morreu de câncer de ovário quando eu tinha 14 anos. Ela lutou por 3 anos, e eu segurei sua mão em cada sessão de quimioterapia, em cada visita ao hospital, em cada noite em que ela não conseguia dormir por causa da dor. Quando ela finalmente me deixou ir, pensei que meu pai e eu iríamos sofrer juntos. Pensei que nos aproximaríamos mais. Estava enganado. 14 meses após o funeral da minha mãe, 14 meses, eu contei, meu pai se casou com Diane Crawford. Ela era uma ex-organizadora de eventos que ele conheceu em uma conferência de negócios, sempre com sorrisos radiantes e bolsas de grife. Ela trouxe sua filha de 10 anos, Melissa, de um casamento anterior, e em 6 meses elas já estavam morando em nossa casa em Cherry Creek, Denver, uma casa de 418 metros quadrados que minha mãe passou anos decorando. A primeira coisa que Diane fez foi repintar a cozinha da minha mãe, de verde sálvia para um branco puro. Parece mais fresco, disse ela. A segunda coisa que ela fez foi reescrever o cartão de Natal da família, Richard, Diane e Melissa Thompson. Meu nome apareceu em uma fonte menor, abaixo da dobra, como se fosse um detalhe esquecido. Quando fui para a faculdade aos 18 anos, Diane transformou meu quarto em quarto de hóspedes em menos de um mês. Ela não perguntou. Ela não me avisou. Voltei para casa no dia de ação de graças, no meu primeiro ano de faculdade, e encontrei a colcha da minha mãe, aquela que ela havia feito à mão, dobrada em uma caixa de armazenamento na garagem. O quarto de Melissa, por sua vez, permaneceu intocado por 10 anos. Um santuário para a filha predileta. Meu pai nunca disse uma palavra. Nem sobre a cozinha, nem sobre o cartão de Natal, nem sobre o meu quarto. Ele havia aprendido que o silêncio era mais fácil do que o conflito. O que ele nunca aprendeu foi que seu silêncio tinha um preço, e eu era quem o pagava. A questão de ser invisível é que você aprende a construir seu valor onde as pessoas realmente te enxergam. Tornei-me conselheira de luto, não apesar da morte da minha mãe, mas por causa dela. Passei 4 anos na graduação, 2 anos na pós-graduação e mais 1 ano em uma certificação especializada. Ingressei no Mercy General Hospital em Denver em 2018, trabalhando com famílias que perderam filhos, cônjuges, pais, pessoas se afogando no mesmo oceano em que eu quase me afoguei um dia. Em 2022, fui nomeada funcionária do ano. A diretora do hospital, doutora Patrícia Rives, me chamou de o coração do nosso programa de apoio ao luto. Eu tinha uma placa. Tinha cartas de pacientes cujas vidas eu ajudei a reconstruir. Tinha 7 anos de provas de que eu fazia diferença. Mas nos jantares em família em Cherry Creek, nada disso existia. Neva trabalha em um hospital, dizia Diane ao me apresentar aos seus amigos do clube de campo, gesticulando como se estivesse espantando uma mosca. Algo que envolve emoções. Eu ajudo mães que perderam filhos a aprenderem a respirar novamente, eu pensava, mas não a corrigia. Nunca a corrigia. Enquanto isso, Melissa, que abandonou a faculdade para se tornar uma influenciadora de estilo de vida, era tratada como realeza. Quando atingiu 45 mil seguidores vendendo kits de clareamento dental no Instagram, Diane organizou uma festa para ela, com buffet, 70 convidados e um bolo em formato do logotipo do Instagram. Quando recebi minha certificação em aconselhamento sobre luto perinatal, um programa de 6 meses com 92 horas de estágio e um exame nacional, ninguém perguntou o que isso significava.
Que bom, Neva, disse meu pai quando mencionei isso no jantar. Então ele se virou para Melissa. Como está indo a parceria com a marca, querida? Eu sorri. Assenti com a cabeça. Engoli o gosto familiar da insuficiência. Eu ainda não sabia que meu silêncio os estava condicionando a esperar mais disso. Marcus Harper foi a primeira pessoa que perguntou sobre o meu trabalho e realmente ouviu a resposta. Nos conhecemos em 2019 em um grupo de apoio para adultos que haviam perdido os pais. Ele havia perdido a mãe para complicações da Covid no ano anterior, um dos primeiros casos, antes que alguém entendesse o que estava por vir. Ele tinha 31 anos, era engenheiro de software em uma empresa de segurança cibernética no centro da cidade e possuía uma serenidade tranquila que fazia você se sentir seguro apenas sentado ao lado dele. Você ajuda pessoas que estão de luto? Perguntou ele após nosso terceiro encontro, enquanto tomávamos café em uma lanchonete perto do hospital. Tipo, profissionalmente. Sim, respondi, preparando-me para a demissão. Isso deve ser incrivelmente difícil, disse ele. Carregar a dor dos outros enquanto carrega a sua própria. Ele fez uma pausa. Acho que essa é a coisa mais corajosa que já ouvi. Ninguém nunca havia chamado meu trabalho de corajoso antes. Diane o chamou de emocionante. Meu pai o chamou de bonito. Marcos o chamou de corajoso. Nos casamos em 2021, depois de 2 anos de namoro. Uma cerimônia pequena, com 30 convidados. Meu pai compareceu. Diane reclamou do local. Melissa postou um story no Instagram que não mencionava meu nome, apenas uma foto do vestido dela com a legenda, vibes de casamento. Depois da terceira vez que Diane se esqueceu de algo cruel que me disse, eu nunca disse que os móveis da sua mãe eram bregas, Neva. Você está sendo dramática, a Marcos instalou um aplicativo de gravação de chamadas no meu celular. Para sua própria sanidade, disse ele. Assim você terá provas quando ela tentar manipular você. Achei que ele estivesse sendo paranoico. Achei que nunca precisaria daquilo. Achei que o pior já tinha passado. Eu estava tão enganada. Porque 6 meses depois do nosso casamento, vi 2 linhas rosas num teste de gravidez. E tudo o que eu pensava saber sobre a minha família estava prestes a ser destruído. Outubro de 2022. Eu tinha 30 anos e estava tentando engravidar havia 18 meses. A primeira vez, no início de 2022, sofri um aborto espontâneo com 6 semanas, tão cedo que algumas pessoas nem chamam de aborto espontâneo. Chamam de gravidez química, como se dar um nome clínico diminuísse a dor. Não diminui. Sangrei por 5 dias e chorei por 5 semanas. E não contei para ninguém, exceto para Marcos. Então, quando vi aquelas 2 linhas rosas em outubro, não comemorei. Prendi a respiração. Contei os dias como um prisioneiro contando os dias para sua libertação. Cada cólica fazia meu coração parar. Cada ida ao banheiro era uma oração. Com 8 semanas, ouvimos os batimentos cardíacos. Com 12 semanas, o exame genético deu negativo. Com 14 semanas, a zona segura, como disse meu obstetra, finalmente respirei aliviada. Liguei para meu pai para dar a notícia. Diane atendeu. Estamos grávidos, eu disse, com a voz trêmula de uma alegria que não conseguia conter. 14 semanas. É uma menina. Houve uma pausa. Então a voz de Diane, plana como uma mesa de sala de reuniões, finalmente. Eu estava começando a achar que tinha alguma coisa errada com você. Não é, parabéns. Nem estou muito feliz por você. É, finalmente. Eu deveria ter desligado. Deveria ter reconhecido aquela palavra pelo que ela era, um sinal de alerta. Em vez disso, ri nervosamente e disse, bem, estamos animados. Diane perguntou, enjoo matinal? Um pouco, mas Melissa nunca teve enjoos matinais. Acho que algumas mulheres simplesmente nascem para a gravidez. Desliguei o telefone, sentindo-me menor do que antes de ligar. Mas eu tinha Marcos. Eu tinha a batida do coração dele no meu celular. Eu tinha uma filha crescendo dentro de mim, uma filha a quem eu já havia dado o nome de Grace. E por mais 16 dias, eu tive esperança. 15 de março de 2023, o dia em que o mundo acabou. Eu estava grávida de 20 semanas.
Na metade do caminho, Marcos e eu tínhamos acabado de pintar o quarto do bebê de um tom suave de lavanda. Tínhamos montado o berço, pendurado o móbil e dobrado os macacões minúsculos para guardá-los em gavetinhas. Naquela manhã, fiz um ultrassom morfológico de rotina, aquele em que verificam os órgãos, a coluna vertebral, as câmaras do coração, aquele em que geralmente você consegue ver seu bebê acenando para você na tela. A técnica de ultrassom ficou em silêncio por muito tempo. Preciso chamar o médico, disse ela, evitando meu olhar. Aguarde aqui. 23 minutos. Esse foi o tempo que esperei sozinha naquela mesa, com o gel secando na minha barriga, encarando a imagem congelada da minha filha na tela. Contei cada segundo. O médico entrou com um rosto que eu reconheci e eu tinha visto nas famílias que aconselhei. O rosto que diz: estou prestes a te destruir. Sinto muito, Sra. Harper. Não há batimentos cardíacos. As palavras não faziam sentido. Eu a senti chutar naquela manhã. Conversei com ela no carro, contei sobre o quarto do bebê, sobre as paredes lilás, sobre como o pai dela ficou acordado até às 2 da manhã montando o berço. Às vezes simplesmente acontece, disse o médico. Não há explicação, nenhum sinal de alerta. O coração dela simplesmente parou. Eles me deram 2 opções, cirurgia ou parto induzido. Eu escolhi o parto. Precisava segurá-la. Precisava ver seu rosto, contar seus dedos, saber que ela era real. 14 horas depois, às 6h42 da manhã do dia 16 de março, nasceu Grace Eleanor Harper, silenciosa, perfeita, com 412 gramas. O hospital me deu uma caixa de recordações. Dentro, as pegadas dela, não maiores que meu polegar, um gorro de tricô rosa que ela nunca usaria, uma mecha de cabelo tão fina que parecia teia de aranha, um certificado que dizia bebê Grace Harper, 15 de março de 2023. Não uma certidão de nascimento, um certificado de vida. Porque, com 20 semanas, a lei não a considera uma pessoa. Mas eu a abracei. Contei seus dedos. 10. Ela tinha 10 dedos perfeitos. Recebi alta do hospital naquela tarde. Voltei para casa e encontrei um berçário onde não podia entrar, em um silêncio que me fazia sentir como se estivesse me afogando. Às 15h47, liguei para meu pai. Precisava ouvir uma voz familiar. Precisava que alguém me dissesse que tudo ficaria bem, mesmo que fosse mentira. Precisava, pela primeira vez, que minha família aparecesse. Meu pai não respondeu. Diane respondeu. Neva. Sua voz estava distraída, como se eu tivesse interrompido algo importante. Richard está no outro quarto. O que foi? Minha voz falhou. Eu perdi o bebê, Diane. Grace. Ela se foi. Uma pausa. Ouvi-a colocar o telefone no viva voz. Ouvi a voz de Melissa ao fundo perguntando quem estava ligando. Ah, disse Diane finalmente. Bem, outra pausa. Eu esperava pela compaixão, pelo sinto muito, pelo ando que você precisa, que eu havia oferecido a centenas de famílias enlutadas. Em vez disso, talvez seja um sinal de que você não deveria ser mãe. As palavras me atingiram como um soco físico. Eu realmente soltei um suspiro de espanto. Então eu ouvi a risada de Melissa. Não um risinho nervoso, nem uma risadinha desconfortável. Uma risada verdadeira, aguda e cruel, seguida de, pelo menos você não teve que lidar com fraldas. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia respirar. Esperei pela voz do meu pai, que ele me defendesse, que dissesse a Diane que aquilo era inaceitável, que dissesse qualquer coisa. 1 segundo. 2 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sua voz, calma e distante, disse: eu te ligo de volta, Neva. Clique. Ele nunca retornou a ligação. Eu não sabia na época, mas meu celular tinha gravado tudo. Marcos havia instalado aquele aplicativo meses atrás, e ele era executado automaticamente em todas as ligações. Naquela noite, ele me encontrou no chão do banheiro, ouvindo a gravação repetidamente, meu corpo tremendo de uma dor sem fim. Eu tenho, disse ele, me abraçando. Eu tenho provas. Ela nunca poderá negar isso.
Naquela época, eu não me importava com provas. Eu só queria a minha filha de volta. Mas 730 dias depois, aquela gravação mudaria tudo. Enterramos Grace em 20 de março de 2023, no cemitério Fairmont em Denver, seção 7, fila 14. Um túmulo sob um jovem bordo que florescia em tons de rosa todas as primaveras. 4 pessoas compareceram, eu, Marcos, o agente funerário, e tia Ruth, a irmã mais nova da minha mãe, o único elo que me restava com a mulher que teria me amparado neste momento difícil. Ninguém da família do meu pai compareceu. Nem meu pai, nem Diane, nem Melissa, nem meus avós, que sequer foram avisados. Mais tarde, fiquei sabendo que Diane havia convencido meu pai de que era uma notícia triste demais para compartilhar com o resto da família. Por que chatear todo mundo com más notícias, ela disse. Assim, Grace tornou-se um segredo, um incômodo, uma nota de rodapé. Encomendei uma pequena lápide de granito com palavras simples, amada para sempre. Bebê Grace Harper, 15 de março de 2023. Antes de sairmos do cemitério, tirei uma foto dele, a pedra cinza contrastando com a grama verde, a terra recém-revolvida, a única rosa branca que Marcos havia colocado em sua base. Salvei a foto em um álbum no meu celular com o título Coisas que nunca vou esquecer. Antes de ir embora, tia Ruth me abraçou. Um dia, sussurrou ela, eles vão precisar de você, e você terá que decidir que tipo de pessoa quer ser. Eu não entendi o que ela quis dizer. Não naquela época. Aprendi que o luto não se move em estágios. Ele se move em ondas, às vezes suaves, às vezes violentas, sempre imprevisíveis. Durante os primeiros 6 meses, mal conseguia funcionar. Tirei licença médica do hospital. Não conseguia aconselhar famílias enlutadas enquanto me afogava na minha própria perda. Marcos me sustentou com uma paciência que eu não merecia, garantindo que eu comesse, dormisse e respirasse. Comecei a terapia em junho de 2023, 2 vezes por semana no início, depois semanalmente, por fim, quinzenalmente. 18 meses aprendendo a nomear o que havia acontecido comigo. Não se trata apenas de perder Grace, mas de perder a família que eu pensava ter. Limites não são muros, disse-me minha terapeuta, Dr. Ellen Monroe. São portas com fechaduras. Você escolhe quem tem a chave. Comecei a escolher. Dia de Ação de Graças de 2023, enviei uma cesta de presentes em vez de comparecer. Diane mandou uma mensagem para meu pai, Neva está fazendo drama de novo. Eu vi a mensagem quando ele a encaminhou para mim sem querer. Natal de 2023, Marcos e eu viajamos para Seattle para passar o feriado com a família do irmão dele. Só contei para o meu pai na véspera. Ele disse que entendia. Diane publicou uma foto no Facebook com a legenda, tão grata pela minha pequena família perfeita neste período de festas. A imagem mostrava ela, meu pai, Melissa e o novo namorado de Melissa. Nenhuma menção a mim, nenhuma menção a Grace. Voltei ao trabalho em setembro de 2023 e o hospital se tornou meu refúgio. Cada mãe que ajudei, cada família que acompanhei em seus momentos mais difíceis, tudo foi por Grace. Ela não pôde viver, mas sua perda poderia significar algo. O resto da minha família nunca perguntou por ela. Nenhuma vez. Era como se ela nunca tivesse existido. Durante 730 dias, mantive o silêncio. Engoli minha raiva. Disse a mim mesmo que a paz valia o preço. Então Diane ligou com notícias que iriam destruir tudo. Junho de 2025, 2 anos e 3 meses desde que enterrei minha filha. Eu estava no trabalho quando Melissa ligou, algo raro. Não nos falávamos diretamente há meses, apenas trocávamos mensagens ocasionais sobre a logística de eventos familiares que eu geralmente evitava. Ei, disse ela, com a voz carregada daquela empolgação ofegante que reconheci de seus stories do Instagram. Tenho novidades. Grandes novidades. O que está acontecendo? Mamãe está grávida. Eu parei de andar no meio do corredor do hospital. Fiquei paralisada. Ela é o quê? Grávida. Dá para acreditar? Ela tem 52 anos, então tiveram que fazer fertilização in vitro, 3 tentativas, mas finalmente deu certo. A voz de Melissa baixou para um sussurro conspiratório. Ela disse que queria outra chance de ser mãe.
Ela disse que você vai entender, já que você é conselheira de luto ou algo assim, como a importância de novos começos. Encostei-me à parede, com o pulso latejando nos meus ouvidos. 52 anos. Fertilização in vitro. 3 ciclos a cerca de $15.000 cada. Mais uma chance de ser mãe, como se Melissa e eu já não fossemos a prova de que ela já era mãe. Como se um bebê pudesse ser uma segunda chance. Pensei em Grace. Pensei no quarto do bebê em que ainda não conseguia entrar, na porta que mantive fechada porque ver aquelas paredes lilás me destruiria novamente. Lembrei-me da voz de Diane naquela gravação, talvez seja um sinal de que você não deveria ser mãe. E agora ela ia ser mãe novamente. Neva, você está aí? Estou aqui, eu disse, com a voz firme apesar do terremoto que me consumia por dentro. Espero que tudo corra bem para ela. Eu não disse, espero que ela receba o que merece. Mas foi o que pensei. E uma pequena e sombria parte de mim, uma parte da qual não me orgulho, se perguntou se o universo estava ouvindo. 3 de novembro de 2025, 2h17 da manhã. Meu telefone tocou na escuridão. Marcos se mexeu ao meu lado enquanto eu tateava para pegá-lo, piscando para a tela. Diane. Em 7 anos, Diane nunca me ligou depois das 21 horas. Ela acreditava que ligar tarde da noite era falta de consideração. Meu estômago se contraiu enquanto eu respondia. Neva. Sua voz estava rouca, despedaçada de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Neva, eu preciso. Diane. O que houve? Um soluço. Depois, perdi o bebê. Estava com 22 semanas e houve sangramento e outro soluço. Preciso de alguém que entenda. Richard está em uma conferência em Fênix. Estou sozinha. Não consigo respirar. As palavras me atingiram como um déjà vu infernal, 22 semanas, sangrando, sozinha, sem conseguir respirar. Sentei-me lentamente, com o coração gelado como uma pedra no peito. Por favor, continuou Diane, com a voz embargada. Você trabalha com mães enlutadas. Você sabe como é isso. Eu preciso que alguém. Entendo, Diane. Havia uma esperança desesperada em sua voz. Você acha? Entendo perfeitamente. Deixei o silêncio se prolongar. 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os mesmos 8 segundos que meu pai me dava. Você pode vir? Diane sussurrou. Por favor, estou completamente sozinha. Deixa eu te contar uma coisa, Diane. Algo que aprendi com você. O quê? O que você ensinou? Talvez seja um sinal de que você não deveria ser mãe. Silêncio. Silêncio completo e absoluto. Neva, isso não é eu não. Você fez isso. 15 de março de 2023, 15h47. Eu tenho a gravação. Você é cruel. Aprendi com os melhores. Eu desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu corpo inteiro tremia. Marcos já estava acordado, sentado, com a mão nas minhas costas. O que aconteceu? Diane sofreu um aborto espontâneo, eu disse, com a voz embargada. Ela me ligou pedindo apoio. E eu lhe dei exatamente o que ela me deu. Marcos não disse nada. Ele apenas me puxou para perto e me abraçou enquanto eu encarava o teto, esperando por uma culpa que nunca veio. 7 horas depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era meu pai. Como você pôde? Sua voz era um rugido que eu nunca tinha ouvido antes, nem quando minha mãe morreu, nem quando eu disse a ele que ia me mudar, nunca. Como você pôde dizer isso para ela? Ela acabou de perder um bebê, Neva. Ela está devastada. Eu estava na minha cozinha, com o café esfriando nas minhas mãos. Eu também estava assim, pai, há 2 anos. Onde você estava? Isso foi diferente. Como? Perguntei baixinho. Em que era diferente? Silêncio. Diane está no quarto chorando, continuou ele, mas sua voz havia perdido parte da força. Ela não quer comer. Ela não consegue parar de tremer. Você a destruiu. Ela me destruiu primeiro.
Você assistiu. Você não disse nada. Eu estava tentando manter a paz. Você manteve a paz, pai. Você apenas escolheu qual pedaço guardar. Não era o meu. Outro silêncio. Eu conseguia ouvi-lo respirar, ouvir as rachaduras se formando em suas defesas. Não sei o que você quer que eu diga, ele finalmente conseguiu dizer. Não quero que você diga nada. Quero que você se lembre. Encerrei a chamada e abri minhas fotos, encontrei a imagem da lápide de Grace, o granito cinza, a rosa branca, as palavras esculpidas para sempre na pedra. Enviei para ele com 5 palavras, você me ensinou isso. Durante 48 horas, meu telefone permaneceu em silêncio. Mas eu sabia que a tempestade estava apenas começando. Faltavam 3 semanas para o Dia de Ação de Graças, e Diane já havia enviado os convites. Sei que alguns de vocês que estão assistindo a isso devem estar pensando, que frio. Talvez tenha sido. Mas eu passei 2 anos sentindo calor, calor e sendo ignorada, calor e sendo esquecida, calor e sozinha no túmulo da minha filha. Se alguma vez lhe disseram para manter a paz com pessoas que nunca lhe deram paz, você entende. Deixe um comentário, você já teve que escolher entre a família e a sua própria sanidade? E se você se identificou com essa história, por favor, clique no botão de inscrição. O Dia de Ação de Graças está chegando. 2 semanas antes do Dia de Ação de Graças, encontrei minha tia Ruth em uma cafeteria em Capitol Hill. Ela tinha 63 anos, estava aposentada depois de 30 anos lecionando inglês no ensino médio, e era a pessoa mais próxima que me restava da minha mãe. Conte-me tudo, disse ela, deslizando um café com leite pela mesa. Então eu fiz, a ligação às 2 da manhã, os soluços de Diane, minhas palavras, a fúria do meu pai, a fotografia que eu havia enviado. Ruth escutou sem interromper, sua expressão mudando de surpresa para algo que parecia quase orgulho. Você tem a gravação? Ela perguntou quando terminei. De 2 anos atrás. Peguei meu celular, abri o aplicativo e joguei. A voz de Diane preencheu o espaço entre nós, pequena, mas inconfundível. Talvez seja um sinal de que você não deveria ser mãe. Depois, a risada de Melissa, e então 8 segundos da covardia do meu pai. Ruth ouviu 2 vezes. Na segunda vez, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Não estou chorando por causa do que a Diane disse, ela me contou, enxugando as lágrimas. Estou chorando porque sei que sua mãe teria te abraçado a cada segundo daquele dia, e essas pessoas roubaram isso de você. Não sei o que fazer, admiti. O Dia de Ação de Graças é daqui a 3 semanas. A Diane já enviou os convites. Você vai? Não sei. Ruth estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Se você for, eu irei com você como sua testemunha. Aconteça o que acontecer, você não estará sozinha. Apertei a mão dela, pensando nas 14 pessoas que Diane havia convidado, seus amigos do clube de campo, meus avós que nem sabiam da existência de Grace, o público que ela havia reunido para vê-la desempenhar o papel de anfitriã graciosa. Se eu for, disse lentamente, não vou entrar no jogo dela. Ruth sorriu. Ótimo. Está na hora de tocarem a sua. O convite chegou por e-mail 3 dias depois. Veio do endereço do meu pai, mas a linguagem era tipicamente Diane. Querida família, começava a mensagem. Neste dia de ação de graças, queremos reunir todos para uma celebração de gratidão e cura. Depois de um ano difícil, é hora de nos unirmos como família e seguirmos em frente com amor. Seguir em frente. Cura. O vocabulário da reconciliação, transformado em arma. A lista de convidados estava anexada, meus avós Harold e Patricia, meu tio David e minha tia Susan, meus primos Tyler, Emma e Jake, 2 das amigas mais próximas de Diane do clube de campo, Barbara Mitchell e um homem chamado Richard Lawson, Melissa e seu namorado do mês, meu pai, Diane, 14 pessoas no total, e agora eu. Entendi imediatamente o que era aquilo. Diane passou 2 semanas na cama, devastada tanto pelo aborto espontâneo quanto pelas minhas palavras. Agora, ela estava encenando um retorno triunfal, uma demonstração pública de perdão, na qual interpretaria a vítima magnânima, acolhendo graciosamente a enteada ingrata. Ela teria testemunhas. Ela teria compaixão. Ela teria o controle. Hora de se curar, leu Marcos por cima do meu ombro, com a voz seca.
Ela está usando seu vocabulário profissional contra você. Ela sabe que eu não posso recusar um pedido de reconciliação. Não com 14 pessoas assistindo. Você não precisa ir. Podemos passar o dia de ação de graças com a Ruth ou viajar para algum lugar. Qualquer lugar. Fiquei olhando para o e-mail, pensando nos meus avós que nunca souberam da existência de Grace, pensando na gravação no meu celular, pensando na fotografia no meu álbum. Se eu não for, eu disse, eles vão reescrever a história de novo. Vão me transformar na vilã que abandonou a família. Grace merece coisa melhor do que isso. Marcos ficou em silêncio por um momento. Então, do que você precisa? Meu celular, a fotografia e uma roupa para vestir. Na noite anterior ao dia de ação de graças, fiquei parada em frente ao meu guarda-roupa por 20 minutos. Marcos observava da cama enquanto eu abria caminho entre os cabides, passando pelos pretos e cinzas neutros, pelos blazers formais e blusas sem graça. Minha mão parou em um vestido que eu não usava há anos, azul marinho, corte simples, a cor favorita da minha mãe. Ela usava esse tom em todos os eventos importantes, minhas formaturas, meus recitais, os jantares de aniversário de casamento com meu pai. Quando eu tinha 10 anos, perguntei a ela por que ela sempre escolhia azul. É a cor do céu antes da tempestade, ela disse. Forte, calma, inabalável. Tirei o vestido do cabide. Tem certeza disso? Perguntou Marcos. Ele não estava tentando me impedir, ele nunca tentava me impedir. Ele só queria ter certeza de que eu havia pensado bem no assunto. Eu tive certeza disso por 973 dias, eu disse. Eu simplesmente não estava pronto até agora. Naquela noite, eu me preparei. Carreguei meu celular, verifiquei se o aplicativo de gravação estava funcionando e me certifiquei de que o arquivo de áudio de 15 de março de 2023 estivesse facilmente acessível. Imprimi uma cópia da fotografia da lápide de Grace em cartolina grossa, coloquei-a no envelope e guardei-a na minha bolsa. Eu não trouxe vinho. Eu não trouxe torta. Trouxe uma gravação, uma fotografia e 18 anos de silêncio que estavam prestes a terminar. Tia Ruth ligou às 21 horas. Estarei aí às 17 horas. Vou sentar perto dos seus avós. Se as coisas piorarem, eu te apoiarei. Obrigado. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, Neva, por defender Grace. Desliguei o telefone e me olhei no espelho, o vestido azul marinho, as mãos firmes, a mulher que finalmente havia decidido que paz não era o mesmo que silêncio. Amanhã, eu deixaria de ser invisível. 28 de novembro de 2025, 17 horas e 45. A casa em Cherry Creek resplandecia de luz. Diane havia pendurado as decorações de Natal mais cedo, luzes brancas pendendo das beiradas do telhado, uma guirlanda na porta que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. Pelas janelas, eu podia ver pessoas se movimentando, taças de champanhe brilhando, a perfeição orquestrada da apresentação anual de Diane. Marcos apertou minha mão enquanto subíamos a entrada de carros. Você está bem? Pergunte-me daqui a 3 horas. Diane abriu a porta antes que eu pudesse bater. Ela usava um vestido carmesim que combinava com a decoração, maquiagem impecável, nenhum fio de cabelo fora do lugar. Se eu não a tivesse ouvido soluçar 3 semanas atrás, jamais teria imaginado que ela tivesse perdido alguma coisa. Neva. Ela abriu os braços para um abraço que eu não queria. Aceitei mesmo assim, 2,3 segundos. Contei a duração exata de uma apresentação destinada a uma plateia. Fico muito feliz que você tenha vindo. Precisamos seguir em frente como família. Para avançarmos, precisamos reconhecer de onde viemos, eu disse. Algo brilhou em seus olhos, um aviso, um teste. Claro, disse ela com naturalidade. Entrem. Está todo mundo aqui. A sala de estar estava lotada. Meus avós, Harold e Patrícia, estavam sentados no sofá principal, parecendo mais velhos do que eu me lembrava. Tio David e tia Susan rondavam a lareira. Meus primos Tyler, Emma e Jake se aglomeravam em volta da mesa de aperitivos, jovens na casa dos 20 anos com roupas sociais desconfortáveis. Barbara Mitchell e Richard Lawson, amigos de Diane do clube de campo, conversavam animadamente perto do bar. Melissa estava sentada em um sofá de 2 lugares, mexendo no celular. E ali no canto, já me observando, estava a tia Ruth.
Ela tinha chegado primeiro, sentando-se ao lado da minha avó. Quando nossos olhares se encontraram, ela fez um leve aceno de cabeça. Eu tinha minha testemunha. Agora eu só precisava do momento. O jantar foi um teatro de falsa cordialidade. Reunimos-nos em volta da enorme mesa de jantar, 14 lugares, copos de cristal, um peru que poderia ter alimentado o dobro de pessoas. Diane sentou-se na cabeceira, meu pai na extremidade oposta. Eu fiquei no meio, ladeado por Marcos e uma cadeira vazia que permaneceria vazia a noite toda. A primeira hora foi de conversa fiada. Como vai o trabalho? Como está o tempo? Você viu o jogo no fim de semana passado? Sorri, acenei com a cabeça, respondi às perguntas sem realmente ouvi-las. Eu estava esperando. Então Diane pigarreou e ergueu o copo. Antes de comermos, quero dizer algo. Sua voz tremia, perfeitamente calibrada. Este ano foi difícil. Sofri uma perda que jamais imaginei. Ela pressionou a mão contra o peito. Mas estar rodeada pela família me lembra do que realmente importa: perdão, graça, seguir em frente juntos. Graça. Ela usou a palavra graça, o nome da minha filha se transformou em um clichê. Bárbara Mitchell estendeu a mão para dar um tapinha no braço de Diane. Você é tão forte, Diane. Nem todo mundo lida com a perda com tanta serenidade. Obrigada, Bárbara. Não foi fácil, mas família é sobre perdão. Dei um gole no meu vinho e não disse nada. Do outro lado da mesa, Ruth cruzou o meu olhar com o dela. Espere, dizia sua expressão. Ainda não. A conversa então desviou para assuntos mais amenos: o Instagram da Melissa, o novo emprego do Tyler, o preço dos imóveis em Cherry Creek. Deixei-me envolver pela sensação, com a mão repousando sobre a bolsa, sentindo o peso do envelope dentro dela. Então meu avô Harold se virou para mim. Neva, você trabalha com famílias enlutadas, certo? No hospital. A mesa ficou em silêncio. 14 pares de olhos se voltaram na minha direção. Sim, eu disse. Algum conselho para Diane? Do ponto de vista profissional. E lá estava ela, a abertura que eu estava esperando. Coloquei minha taça de vinho sobre a mesa. Antes que eu pudesse responder, Melissa interrompeu. Neva, você deveria entender, né? Ela ergueu os olhos do celular, com um sorriso irônico nos lábios. Quer dizer, isso também aconteceu com você antes da mamãe. O silêncio tomou conta da sala. Minha avó Patrícia inclinou-se para a frente. O quê? O que aconteceu? O rosto de Diane empalideceu. Melissa, querida, agora não. A Neva teve um aborto espontâneo há uns 2 anos, disse Melissa, acenando com a mão em sinal de desdém. Tipo, antes do da mamãe. Obviamente foi muito triste e tal. O silêncio se intensificou. Observei a expressão da minha avó mudar de confusão para horror. O rosto do meu avô ficou inexpressivo. Eu não sabia, disse o vovô Harold lentamente. Ele se virou para meu pai, que havia ficado imóvel em sua ponta da mesa. Richard, por que você não me contou? Quando isso aconteceu? Meu pai abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Março de 2023, eu disse baixinho. 20 semanas. O nome dela era Grace. Grace. A mão da minha avó voou até a boca. Você que deu o nome a ela? Eu a assegurei. Ela pesava 412 gramas. Contei seus dedos. Ela tinha 10. Fiz uma pausa, deixando o peso da situação se dissipar. Eu a enterrei no cemitério Fairmont, seção 7, fila 14. O rosto do vovô Harold se contorceu em tristeza. Ninguém me contou, sussurrou ele. Olhou para meu pai e depois para Diane. Minha bisneta morreu e ninguém me disse nada. Diane se remexeu na cadeira. Richard e eu decidimos que era melhor não sobrecarregar a todos com notícias tristes. Um fardo. A voz da tia Ruth cortou como uma lâmina. Ela enterrou seu neto sozinha, Richard. Sozinha. A mesa se encheu de sussurros. Tio David encarou meu pai. Bárbara Mitchell olhou para Diane com outros olhos. Esse era o momento.
Peguei minha bolsa. Meu pai finalmente encontrou a voz. Foi um período difícil para todos, disse ele, com a voz apressada, tentando apaziguar os ânimos. Não queríamos perturbar a família durante as festas de fim de ano. Achamos melhor deixar Neva viver seu luto em particular. Em particular, repeti. Você tornou isso privado. Você escolheu não contar a ninguém. Neva, por favor. A voz de Diane havia perdido seu calor adocicado. Este não é o momento nem o lugar. Não, Diane. Levantei-me, a cadeira arrastando no chão de madeira. Este é exatamente o momento e o lugar. Você escolheu este palco. Você convidou estas pessoas. Você queria uma plateia para o seu espetáculo de perdão. Olhei ao redor da mesa, para os rostos aflitos dos meus avós, para a confusão do meu tio, para o crescente desconforto de Barbara Mitchell. Então, deixe-me contar a todos o que aconteceu em 15 de março de 2023. Neva, sente-se. A voz do meu pai falhou, tomada pelo desespero. Perdi minha filha com 20 semanas, continuei, ignorando-o, liguei para esta casa, liguei para meu pai para contar a ele, para pedir apoio, para que alguém me abraçasse. Sabe o que recebi em vez disso? As mãos de Diane tremiam. Não é isso. Eu não fiz isso. Você está distorcendo as coisas, é? Peguei meu celular. Deixe-me refrescar a memória de todos. O que você está fazendo? A voz de Diane subiu para um tom que eu nunca tinha ouvido. O que é isso? Esta, eu disse, é uma gravação da nossa conversa telefônica daquele dia. Aquela em que eu te contei que perdi meu bebê. Olhei diretamente para ela. O Colorado é um estado onde o consentimento de apenas uma das partes é necessário para gravar, Diane. Isso significa que eu só precisei da minha própria permissão. A mesa ficou completamente em silêncio. 14 pessoas prenderam a respiração. Meu polegar pairou sobre o botão de reprodução. Não, sussurrou Diane. Nunca, por favor. Apertei o play. Minha própria voz veio primeiro, fraca e trêmula. Eu perdi o bebê, Diane. Grace, ela se foi. Uma pausa, e então a voz de Diane, clara como o sino de uma igreja. Ah, bem, talvez seja um sinal de que você não deveria ser mãe. Alguém deu um suspiro de espanto, acho que foi minha avó. Então veio a risada de Melissa, aguda, cruel, inconfundível, seguida por sua voz. Pelo menos você não teve que lidar com fraldas. Outra pausa. 8 segundos de silêncio que pareceram uma eternidade. Então meu pai disse, eu te ligo de volta, Neva. Clique. Interrompi a gravação. O silêncio na sala de jantar era absoluto. Barbara Mitchell foi a primeira a falar. Levantou-se lentamente, encarando Diane como se nunca a tivesse visto antes. Diane, é você? Você disse mesmo isso? O rosto de Diane empalideceu. Sua boca abria e fechava, mas nenhum som saía. Isso está fora de contexto, ela finalmente conseguiu dizer, com a voz rouca e desesperada. Eu estava em choque. Eu não queria dizer, eu não sabia o que dizer. Fora de contexto? A voz da minha avó Patrícia tremia de uma fúria mal contida. Em que contexto isso é aceitável, Diane? Em que contexto você diz a uma mãe que acabou de perder um filho que ela não deveria ser mãe? Conheço você há 15 anos, disse tia Susan em voz baixa. Não fazia ideia de que você fosse capaz de algo assim. Melissa ficou paralisada, esquecendo-se do celular. Mãe, é verdade? Você realmente disse isso para ela? Diane não respondeu. Ela não podia. E você? O vovô Harold se virou para meu pai, com a voz embargada. Eu ouvi sua voz naquela gravação, Richard. Você não disse nada. 8 segundos e você não disse nada. Depois desligou na cara da sua própria filha. O rosto do meu pai se contorceu. Lágrimas escorreram por suas bochechas, lágrimas de verdade, daquelas que eu só tinha visto 2 vezes antes na vida. Eu não sabia o que dizer, ele sussurrou. Eu estava tentando manter a paz. A paz? Ruth se levantou ao lado dos meus avós. A paz de quem, Richard?
Porque certamente não era a da sua filha. Diane levantou-se da cadeira, apoiando as mãos na mesa. Sua compostura cuidadosamente construída estava desmoronando em tempo real. Você não entende, disse ela, elevando a voz. Eu estava sobrecarregada. Richard e eu tínhamos acabado de descobrir sobre o noivado da Melissa. Ela gesticulou freneticamente na direção de Melissa, que parecia confusa. Havia tanta coisa acontecendo que eu não estava pensando direito. O noivado da Melissa? O tio David franziu a testa. A Melissa não está noiva. Eu me referia ao namorado dela. Aquele negócio do Instagram. Diane estava em pânico. A questão é que eu estava distraída. Disse algo sem pensar. Acontece. As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando são pegas de surpresa. Sem noção. Mantive a voz calma. Você me disse que a morte da minha filha era um sinal de que eu não deveria ser mãe. Aí sua filha riu. Depois meu pai desligou e nunca mais ligou. Fiz uma pausa. Durante 973 dias, esperei por um pedido de desculpas, um telefonema, qualquer coisa. Em vez disso, você fingiu que Grace nunca existiu. Você convenceu meu pai a não contar aos próprios pais que a bisneta deles havia falecido. Eu não o convencia. Ela não sabia, interrompeu meu pai, com a voz fraca. Ela não sabia que eu nunca contei para eles. Todos nos viramos para olhá-lo. Você está me dizendo, disse o vovô Harold lentamente, que você optou por não nos contar por conta própria, que sua esposa não teve nada a ver com isso? Meu pai hesitou, um segundo a mais do que o necessário. Richard disse que seria mais fácil, Diane se apressou em quebrar o silêncio. Ele disse que não havia motivo para chatear todo mundo. Pare. A voz da minha avó era de aço. Diane. Cada palavra que sai da sua boca só piora a situação. Diane fechou a boca de repente. Pela primeira vez desde que a conhecia, ela não tinha nada a dizer. E eu ainda não tinha terminado. Virei-me para o meu pai. Ele estava sentado na sua ponta da mesa, com lágrimas ainda a escorrer pelas bochechas, parecendo mais pequeno do que nunca. Este era o homem que me ensinara a andar de bicicleta, que me lia histórias para dormir, que segurara a mão da minha mãe quando ela morreu. Este era também o homem que ouvirá a sua esposa dizer à filha que ela não devia ser mãe e não disse nada. Pai, eu disse baixinho, preciso que você responda a uma pergunta. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e marejados. O quê? Você sequer tentou me ligar de volta depois daquele dia? O silêncio se estendeu entre nós. Eu pretendia, disse-ele finalmente. Atendi o telefone uma dúzia de vezes, mas não sabia o que dizer. E então os dias foram passando e pareceu tarde demais. E eu pensei que talvez você precisasse de espaço. Eu não precisava de espaço, eu disse. Eu precisava do meu pai. Eu precisava que você aparecesse no hospital. Eu precisava de você no cemitério quando enterrei um caixão tão pequeno que cabia nos meus braços. Minha voz falhou, mas continuei. Eu precisava que você me escolhesse apenas uma vez em vez de Diane, em vez da paz, em vez do seu próprio conforto. Desculpe, começou ele. Não preciso do seu pedido de desculpas, pai. Não mais. Peguei o envelope na bolsa e o tirei de lá. Eu precisava dele há 2 anos. Precisava dele quando estava sozinha em um cemitério com o corpo da minha filha. Você não estava lá. Abri o envelope e deslizei a fotografia sobre a mesa. A lápide de Grace, granito cinza, rosa branca, palavras simples esculpidas na pedra. Amada para sempre. Bebê Grace Harper, 15 de março de 2023. Esta é a sua neta, eu disse. Aquela que você nunca conheceu. Aquela por quem você nunca chorou. A fotografia passou de mão em mão ao redor da mesa. Minha avó chorou abertamente. Meu avô encarou por um longo momento, depois a apertou contra o peito como se pudesse, de alguma forma, atravessar o tempo e abraçá-la. Grace Eleanor Harper, leu ele em voz alta, com a voz embargada. Ela tinha um nome. Ela tinha um nome completo. Ela faria 2 anos neste Natal, eu disse. Ela gostava de chutar à noite. Marcos costumava cantar para ela.
Olhei ao redor da mesa para os rostos aflitos dos meus primos, para o tio David enxugando as lágrimas e para Barbara Mitchell recolhendo silenciosamente sua bolsa. Você nunca soube, continuei. Porque ninguém queria sobrecarregá-la com a verdade. Meu pai queria paz. Diane queria controle. E Grace se tornou um segredo, um incômodo a ser enterrado e esquecido. Diane levantou-se de repente, fazendo a cadeira cair para trás. Eu não consigo fazer isso. Ela fugiu do quarto. Ouvimos seus saltos na escada e, em seguida, uma porta batendo em algum lugar acima de nós. Por um instante, ninguém se mexeu. Então minha avó estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Sinto muito, Neva, ela sussurrou. Deveríamos ter estado lá. Deveríamos ter sabido. Apertei os dedos dela, sentindo algo se soltar no meu peito. Você já sabe. O avô Harold olhou para a fotografia mais uma vez, depois para a cadeira vazia onde Diane estivera sentada. Acho, disse-lhe lentamente, que está na hora de termos uma conversa franca sobre esta família. Se você ainda está aqui, obrigada. Eu sei que isso é pesado, mas eis o que aprendi: o silêncio não é paz, é permissão. Cada vez que eu me mantinha em silêncio para manter a família unida, eu estava dando a eles permissão para apagar Grace, para me apagar. Se você já se sentiu invisível na sua própria família, deixe um coração nos comentários. Você não está sozinho, ah! Fiquem ligados. Tem mais por vir. Lembrem-se de se inscrever, caso ainda não o tenham feito. O jantar se desfez em 20 minutos. Barbara Mitchell foi a primeira a sair, murmurando algo sobre precisar de ar fresco, enquanto evitava a cadeira vazia de Diane como se estivesse contaminada. Richard Lawson seguiu em silêncio, com o rosto demonstrando desconforto. Eles não se despediram do meu pai. Não se despediram de ninguém. Meus avós vieram até mim, movendo-se lentamente, como sobreviventes de algo que não esperavam sobreviver. Queremos que você saiba, disse a vovó Patrícia, apertando minhas mãos, que teríamos estado lá no cemitério, no hospital, se soubéssemos. Eu sei, vovó. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, continuou ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, por ter defendido Grace. O vovô Harold nos abraçou. Natal este ano, disse-lhe com firmeza. Vocês vêm até nós ou nós vamos até vocês. Não me importo onde, mas vamos fazer tudo direito. Tia Susan me puxou para um canto perto da lareira. Eu sempre soube que havia algo de errado com a Diane, confessou ela. O jeito como ela falava de você quando você não estava por perto. Alfinetadas sutis, elogios disfarçados. Eu deveria ter dito alguma coisa. Você não sabia nem metade da história. Agora eu sei. Ela olhou para a escada onde Diane havia desaparecido. David não falou com seu pai na última hora. Não sei se ele falará por um tempo. Melissa estava sentada sozinha no sofá, com o celular abandonado ao lado. Ela não estava navegando nas redes sociais. Não estava posando para o Instagram. Estava apenas sentada ali, encarando a fotografia da lápide de Grace como se estivesse vendo algo pela primeira vez. Quando passei por ela em direção à porta, ela olhou para cima. Neva, disse ela suavemente. Eu não sabia. Juro que não sabia que era tão ruim assim. Não respondi. Ainda não. Meu pai me pegou na garagem. Eu tinha ido pegar a jaqueta do Marcos no carro, e quando me virei, ele estava lá parado, menor do que eu me lembrava, ombros curvados, mãos enfiadas nos bolsos como uma criança esperando para levar uma bronca. Neva, sua voz estava rouca, podemos conversar? Encostei-me ao carro de Marcos e cruzei os braços. Fala. Eu sei que falhei com você. Ele respirou fundo, com a voz trêmula. Eu sei que deveria ter estado lá no hospital, no cemitério, ao telefone naquele dia. Eu sei que deveria ter enfrentado a Diane. Deveria ter retornado sua ligação. Deveria ter. Sua voz embargou. Eu deveria ter sido seu pai. Sim, respondi simplesmente. Você deveria ter feito isso. Diga-me como resolver isso, por favor. Farei qualquer coisa. Olhei para ele por um longo momento, para o homem que amara minha mãe, que se casara novamente cedo demais, que passará 18 anos escolhendo a paz em vez da própria filha.
Pai, você não pode consertar 973 dias de silêncio. Esse tempo já passou. A graça já passou. Fiz uma pausa. Mas você pode parar de dar desculpas. Pode parar de fingir que o comportamento da Diane é aceitável. Pode reconhecer que escolheu o conforto dela em vez da minha dor. Eu te amo, disse-lhe desesperadamente. Você sabe que eu te amo. Eu sei que você me ama. Só não sei se algum dia você vai me escolher. Ele enxugou o rosto com as costas da mão. O que você quer que eu faça? Diga-me especificamente. Pensei nisso, em Grace em seu túmulo silencioso, na lápide sob o bordo. Visite o túmulo dela, eu disse finalmente. Sozinho, sem contar para Diane. Veja se consegue encontrar o nome da minha filha sem GPS. Leve flores para ela. Converse com ela. Encarei-o, depois me ligue, e talvez, possamos começar por algum lugar. Ele assentiu com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seção 7, fileira 14, eu disse. Cemitério de Fairmont. Ela está debaixo de um bordo. Então, passei por ele ao sair da garagem e não olhei para trás. Marcos e tia Ruth estavam esperando perto do carro. Ruth me abraçou primeiro, um abraço longo e apertado, aquele tipo de abraço que diz tudo sem palavras. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, ela sussurrou no meu cabelo. Você conseguiu. Você se levantou. Eu não teria conseguido sem você. Sim, você poderia ter feito isso. Ela recuou, com os olhos brilhando. Você sempre foi mais forte do que imaginava. Você só precisava de permissão para parar de se fazer de pequena. Marcos abriu a porta do carro para mim, com a mão quente nas minhas costas. Pronta para ir para casa? Olhei para casa uma última vez. Pelas janelas, vi pessoas se movimentando, meus primos juntando suas coisas, meu tio ao telefone, minha avó ainda enxugando as lágrimas do rosto. Em algum lugar no andar de cima, Diane estava escondida. Em algum lugar lá dentro, meu pai processava uma verdade que passara anos evitando. Não bati a porta ao sair. Fechei-a silenciosamente, porque não estava saindo com raiva. Estava saindo em paz, em minha própria paz, pela primeira vez. Como você se sente? Perguntou Marcos quando saímos da garagem. Refleti sobre isso, sobre a gravação que finalmente fora ouvida, sobre meus avós segurando a fotografia de Grace, sobre os limites que eu havia traçado em pedra. Foi como se eu finalmente tivesse soltado o ar, eu disse, depois de 2 anos prendendo a respiração. Ruth estendeu a mão do banco de trás e apertou meu ombro. Sua mãe costumava dizer algo, murmurou ela. Você não pode se incendiar para aquecer os outros. Eu sorri. Ela tinha razão. As consequências vieram em ondas. 48 horas após o dia de ação de graças, Barbara Mitchell renunciou discretamente à Liga Feminina de Cherry Creek, o grupo social que Diane havia co-presidido por 6 anos. Segundo minha tia Susan, Barbara alegou a motivos pessoais, mas todos sabiam a verdadeira história. As notícias correm rápido nos círculos de clubes de campo. No fim de semana, a reputação de Diane havia mudado de anfitriã gentil para mulher que disse à sua enteada que ela não deveria ser mãe. Meus avós ligaram no domingo seguinte ao dia de ação de graças. Eles tinham tomado uma decisão. O Natal será na casa da Ruth este ano, anunciou vovô Harold. Conversamos com ela e ela concordou. Não vamos voltar para Cherry Creek. Não até que algumas coisas mudem. Tem certeza? Temos certeza. Sua voz era firme de uma forma que eu não ouvia há anos. Sentimos falta da vida de Grace, Neva. Não perderemos mais nenhum momento seu. Os efeitos em cadeia continuaram. O tio David ligou para o irmão dele, meu pai, e a conversa durou 45 minutos. Segundo a tia Susan, David disse coisas que vinha guardando há anos sobre Diane, sobre o jeito que ela me tratava, sobre a dinâmica familiar que todos tinham sido educados demais para mencionar. Ele não falou com Richard desde então, disse-me Susan. Não sei se ele falará com ele por um tempo. E Melissa? Melissa, que passou toda a sua vida adulta cultivando uma imagem perfeita no Instagram,
publicou um story enigmático naquela segunda-feira à noite, um fundo preto com texto branco. Às vezes, a família em que você nasce não é a que você merece. Seus seguidores provavelmente pensaram que se tratava de um término de relacionamento. Eu sabia que não era bem assim. O palco que Diane havia construído com tanto cuidado estava desmoronando. E, pela primeira vez em 18 anos, não era eu quem estava limpando os escombros. 2 semanas depois do dia de ação de graças, meu pai ligou. Sua voz soava oca, como se algo tivesse sido arrancado dele. Preciso te contar o que está acontecendo, disse ele. Acho que você deveria saber. Ok. Diane não sai do quarto há 11 dias. Ela mal come. Não quer ver os amigos e poucos ainda ligam. O médico receitou antidepressivos para ela na semana passada, e ela está consultando um psiquiatra 2 vezes por semana. Ele fez uma pausa. Ela teve uma crise de pânico ontem, hiperventilando. Tive que acalmá-la por 1 hora. Eu ouvi sem interromper. Uma parte de mim, a parte treinada em aconselhamento de luto, entendia que Diane estava processando múltiplas perdas, seu bebê, sua reputação, seu mundo cuidadosamente construído. Uma parte de mim sentiu o peso do que minhas palavras haviam desencadeado. Mas outra parte de mim se lembrava de estar sozinha em um quarto de hospital, segurando uma filha que nunca mais respiraria. Sinto muito que ela esteja passando por dificuldades, eu disse finalmente. Depressão é algo sério. Espero que ela receba a ajuda que precisa. Você não se sente culpado? A pergunta ficou pairando no ar. Pai, eu me sinto triste por todos, pelo que esta família se tornou. Escolhi minhas próximas palavras com cuidado. Mas não vou me desculpar por dizer a verdade. A verdade sempre esteve lá. Eu apenas finalmente a disse em voz alta. Ela quer saber se você algum dia a perdoará. Essa não é uma pergunta que eu possa responder agora. Talvez nunca. Fiz uma pausa. O que posso te dizer é que o perdão não se trata de fazê-la se sentir melhor. Trata-se de eu conseguir seguir em frente. E eu não consigo fazer isso enquanto ela estiver fingindo que nunca me magoou. Meu pai ficou em silêncio por um longo momento. Vou visitar o túmulo de Grace, disse ele, neste fim de semana. Sozinho. Ótimo. É um começo. 3 semanas depois do dia de ação de graças, recebi uma mensagem da Melissa. Podemos nos encontrar? Só nós duas, por favor. Encarei a mensagem por 1 hora antes de responder. A voz da minha terapeuta ecoava na minha cabeça: limites não são muros, são portas com fechaduras. Eu podia escolher abrir e estar com cuidado e ver o que havia do outro lado. Nos encontramos em uma cafeteria em Capitol Hill, território neutro. Melissa estava diferente de como estava no dia de ação de graças, de alguma forma mais magra, menos arrumada. Sem a pele iluminada pelo ring light, sem a roupa perfeita para o Instagram. Apenas uma mulher de jeans e suéter, girando a xícara de café entre as mãos. Não me lembro de ter rido, disse ela sem rodeios. Naquela ligação. Até ouvir a gravação, aí me lembrei. Eu tinha 26 anos. Achei que estava sendo. Ela parou de falar. Engraçado, eu sugeri. Sim. Ela fez uma careta. Eu não fui engraçada. Eu fui horrível. Você foi cruel. Mas você também tinha 26 anos e estava repetindo o que sua mãe lhe ensinou. Os olhos de Melissa se encheram de lágrimas. Ela nunca me disse que sua mãe tinha morrido. Eu pensei que ela simplesmente tivesse ido embora, que tivesse abandonado seu pai e você ficado para trás. Era isso que a mamãe sempre dava a entender. Larguei minha xícara de café. Minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 14 anos. Ela não me deixou. Ela foi levada. Eu segurei a mão dela quando ela morreu. Eu não sabia. A voz de Melissa falhou. Eu não sabia de nada disso. Eu pensei que você tinha tudo fácil. Papai te escolheu. A casa era sua primeiro. Você tinha todos esses diplomas e esse emprego importante. Eu tinha uma mãe morta e um pai que se esqueceu da minha existência no momento em que Diane entrou. Ficamos sentados em silêncio por um instante. Quero fazer melhor, disse Melissa finalmente. Só não sei como.
Comece visitando o túmulo de Grace. Leve flores. Converse com ela. Esse é o primeiro passo. Final de dezembro, a semana entre o Natal e o Ano Novo. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. Sem palavras, apenas uma fotografia, uma mão enrugada colocando uma única rosa branca sobre uma pequena lápide de granito. Atrás dela, galhos nus de um bordo contra um céu cinzento de inverno. A inscrição visível através da geada da manhã, amada para sempre. Bebê Grace Harper. 15 de março de 2023. Abaixo da imagem, 5 palavras, seção 7, fileira 14. Encontrada. Encarei aquela fotografia por 5 minutos inteiros. Algo mudou no meu peito, não perdão, ainda não, mas algo próximo a ele. Reconhecimento, talvez a constatação de que a mudança, por menor que fosse, era possível. Não respondi imediatamente. Precisava de tempo para processar tudo, para separar o pai que me decepcionou do pai que finalmente estava tentando. 24 horas depois, digitei minha resposta: obrigado, pai. É um começo. Ele ligou naquela noite. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Eu conversei com ela, disse ele, com a voz embargada. Contei ela sobre você quando era pequena, como você inventava canções para seus bichinhos de pelúcia, como insistia em usar os sapatos da sua mãe para ir ao jardim de infância, como eu fiquei orgulhoso quando você se formou na faculdade. Ele fez uma pausa. Eu disse a ela que sentia muito, que eu deveria ter estado lá, que ela merecia um avô que comparecesse. Fechei os olhos e as lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Ajudou? Perguntei. Conversar com ela. Isso me ajudou a entender o que você carregou por 973 dias. Sua voz embargou. Me desculpe, Neva. Me desculpe mesmo. Eu sei, pai. Podemos. Podemos tentar de novo, você e eu? E eu pensei nisso, sobre limites, portas e chaves. Podemos tentar, eu disse, com algumas condições, lentamente, mas podemos tentar. O Natal de 2025 foi celebrado na casa da tia Ruth. Era menor que Cherry Creek, uma modesta casa de 3 quartos em um bairro tranquilo, mas parecia mais com um lar do que a casa do meu pai jamais havia sido. Ruth decorou a casa com as mesmas guirlandas que minha mãe costumava pendurar, de cedro e azevinho, e pequenas luzes brancas que tinham o cheiro da minha infância. 6 pessoas se reuniram em volta da mesa, eu, Marcos, Ruth, meus avós e a tia Susan, que veio sem o tio David. Um grupo menor. Um grupo escolhido. Mas este ano, houve um acréscimo que fez toda a diferença. No centro da mesa, entre as velas e os cranberries, havia uma pequena fotografia emoldurada de Grace. Ruth encontrara uma moldura que combinava com seu conjunto de jantar, prateada com delicados arabescos, e a posicionara onde todos pudessem ver. Antes de comermos, o vovô Harold ergueu seu copo. Para Grace Eleanor Harper, disse ele, com a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Que nunca tivemos a oportunidade de conhecer, mas que sempre fará parte desta família. E para Neva, que nos ensinou que amar às vezes significa se manifestar. Brindamos. Eu não conseguia falar por causa do nó na garganta. Vovó Patrícia apertou minha mão por baixo da mesa. Ela está aqui, sussurrou. Eu consigo sentir. Olhei em volta para os rostos das pessoas que tinham aparecido, que realmente tinham aparecido, e senti algo que não sentia há anos. Não, a paz vem do silêncio. A paz vem da verdade. Janeiro de 2026. Meu celular vibrou com uma foto da Melissa, íris roxas, a flor do mês de nascimento da Grace, arranjadas num pequeno vaso de vidro encostado no familiar granito cinza da lápide. Eu fui lá esta manhã, dizia a mensagem dela. Eu disse a ela que sentia muito. Sei que ela não pode me ouvir, mas eu me ouvi. Observei a fotografia por um longo tempo. As flores estavam ligeiramente tortas, arranjadas por alguém que não sabia o que estava fazendo, mas que mesmo assim tentou. Foi a coisa mais genuína que Melissa já fez. Respondi, obrigado. Isso significa muito. Depois disso, começamos a trocar mensagens uma vez por semana, no início. Nada profundo, nada sobre Diane, nosso pai ou o desastre do Dia de Ação de Graças.
Falávamos sobre os livros que ela estava lendo, as séries que eu estava assistindo, uma aula de cerâmica na qual ela se inscreveu depois que o engajamento dela no Instagram caiu. Coisas normais. Coisas seguras. Em fevereiro, ela me mandou uma foto de uma caneca de cerâmica torta que ela tinha feito. É feia, escreveu ela. Mas é minha. É um começo, respondi. Não éramos próximos. Talvez nunca sejamos. 28 anos de danos não desaparecem por causa de algumas mensagens de texto e uma visita a um cemitério. Mas estávamos tentando. Duas pessoas desconhecidas que por acaso tinham o mesmo pai, aprendendo a se enxergar sem a lente da competição e do ressentimento que Diane havia criado entre nós. Não foi perdão. Foi uma porta deixada destrancada, com condições. E por agora, isso era suficiente. Minha relação com meu pai se tornou uma ponte em construção. Nos encontrávamos uma vez por mês, nunca em Cherry Creek, nunca em nenhum lugar onde Diane pudesse aparecer. Cafeterias, bancos de parque, território neutro onde pudéssemos conversar sem o peso de 18 anos nos oprimindo. Impus algumas condições, nada de falar sobre Diane. Nada de me pedirem perdão. Nada de fingir que o passado não aconteceu. Ele concordou com todas elas sem questionar. Estou fazendo terapia agora, ele me disse em março, enquanto tomávamos café em uma lanchonete perto do meu apartamento. 2 vezes por semana individual, não para casais. Ele mexeu a xícara sem beber. Estou tentando entender por que passei tantos anos escolhendo o caminho mais fácil. E acho que eu estava com medo. Depois que sua mãe morreu, eu fiquei tão apavorado com a ideia de ficar sozinho que me agarrei à primeira pessoa que parecia estável. Eu não percebi. Ele parou, recompôs-se. Eu não percebi que estava trocando uma família por outra. Eu dizia a mim mesmo que podia ter as duas. Não podia. Não consigo. Eu não sabia o que dizer, então não disse nada. Em 15 de março de 2026, o terceiro aniversário de Grace, se ela tivesse vivido, meu pai apareceu no cemitério Fairmont às 9 horas da manhã. Ele não me avisou que viria. Encontrei-o lá quando cheguei, parado em frente à lápide dela com um pequeno buquê de rosas cor-de-rosa. Não dissemos nada. Ficamos ali parados juntos, 2 pessoas lamentando o que tínhamos perdido e o que poderia ter sido. Não era plenitude, mas era honestidade. As pessoas me perguntam se me arrependo do que disse a Diane naquela noite ao telefone, os 8 segundos de silêncio, as palavras que lhe devolvi como uma maldição, as consequências que destruíram uma família. A verdade. Lamento ter que dizer isso. Lamento 973 dias de silêncio. Lamento ter ficado sozinha no túmulo da minha filha enquanto meu pai escolheu a paz em vez da presença. Me arrependo de cada vez que sorri diante dos insultos de Diane. De cada jantar em que engoli meu valor. De cada feriado em que me diminuí para agradar aos outros. Mas não me arrependo de finalmente ter falado. Porque o silêncio não era paz. O silêncio era uma borracha. E Grace merecia ser lembrada. Ainda trabalho no Mercy General. Ainda me sento com mães que perderam filhos, segurando suas mãos nos momentos mais sombrios de suas vidas. Cada família que ajudo, cada lágrima que testemunho, cada momento de cura que guio, tudo isso é para Grace. Ela não pôde viver, mas sua perda me deu uma voz que eu nem sabia que tinha. A lição que aprendi não é complicada. A bondade sem limites é autodestruição. Perdoar não significa esquecer. E família não tem a ver com laços de sangue. Tem a ver com quem está presente. Eu não me tornei cruel. Eu me tornei honesto. Há uma diferença. E se você está assistindo a isto, cumprindo seus próprios 973 dias de silêncio, eis o que quero que você saiba. Você tem permissão para falar. Você tem permissão para ocupar espaço. Você tem permissão para parar de se incendiar para manter os outros aquecidos. Sua história importa. Seu luto importa. Você é importante. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por me acompanharem nessa história. Eu sei que não foi fácil, mas, por outro lado, vivê-la também não foi. Se você já teve que escolher entre manter a paz e manter sua integridade, espero que esta história tenha lhe lembrado que você vale mais do que silêncio. Você merece ser ouvido,
Por favor, deixe um comentário, eu leio todos eles. Inscreva-se se quiser mais histórias sobre limites, cura e o que acontece quando o karma finalmente alcança. E confira o vídeo na descrição para outra história sobre família, verdade e o preço do silêncio. Até a próxima, cuide-se, porque ninguém mais fará isso por você.